Salve meu amigo, salve minha amiga concurseira, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora você está assistindo essa aula, né? Eu sei que você está firme, eu sei que você está firme aí no seu desejo de passar nessa prova, de se tornar logo, de entrar logo nesse meio público, né? Eu sei que você está firme, eu também estou aqui firme para que a gente possa continuar a aula sobre história do SUS. Vamos lá? Lembra que a gente conversou sobre muita coisa? Partimos lá desde 1500, quando nem existia modelo de saúde. Falamos sobre boticas, boticários, de cura pela fé. Falamos de modelo mágico religioso. Partimos ali até quando o nosso país se torna uma república. A gente começa a expandir um pouco as ações. Tem a revolta da vacina, tem Carlos Chagas, tem tudo isso que a gente viu na aula 1.1, que é o início da história do SUS. Aqui nós já estamos na aula 1.2, nós vamos continuar um pouquinho essa história do SUS. Vamos lá? Vamos aqui então para a tela. Esse foi o slide que a gente viu na aula anterior, só para que você possa fazer link aí para que a gente possa seguir. Aqui a gente estava falando, você lembra? Volta aqui para mim. Nós estávamos falando que grande parte das ações, ou praticamente todas as ações feitas nessa época, eram por conta da economia. Então, onde girava dinheiro, eu tinha ações de saúde pública, mesmo que mínimas. Por exemplo, nos portos, navios e principalmente por onde passava o café. Então, é muito comum cair isso na prova, então essa questão você não vai errar mais. Certo? Vamos seguir aqui na aula. O nascimento da Previdência Social. Olha que bacana o que a gente vai tratar agora. Um tema muito comum de cair no concurso público ou no seu ou na sua prova. Tem muita chance de cair quando a gente fala de Previdência Social. Vamos lá. Ela nasce através de uma industrialização do país e uma urbanização crescente. Vamos lá, volta aqui para a minha tela que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Olha só, nós temos um país, nós passamos a ser república, deixamos de ser colônia, deixamos de ser império e passamos a ser república, beleza? Isso vai fazer com que o país comece a crescer, comece a ter fábricas, indústrias, comece a ter as suas próprias normas, comece a ter os seus próprios modos de fazer as coisas, comece a ter as suas próprias leis e comece a ter as suas próprias indústrias. Quanto mais indústria eu tenho, mais pessoas eu tenho vindo até de outros países. E é aí que eu quero que você pense uma coisa. Nós temos, como a gente viu aí na tela, uma industrialização do país. Fábricas, indústrias cada vez crescendo mais. Onde é que essas fábricas, indústrias estão? Elas estão nas cidades, certo? Elas estão nas grandes cidades. E isso faz com que as pessoas que moram, por exemplo, no setor rural, lá na roça, faz com que essas pessoas venham para os grandes centros, com a ideia de que aqui eu vou ter emprego, de que aqui eu vou poder ganhar um pouco melhor, de que aqui eu vou ter uma condição financeira, de que as fábricas pagam bem, que eu vou ter um emprego, que eu vou poder fazer curso, estudar. Então, toda aquela coisa que a gente sabe que é de quem faz um êxodo rural. Então, essas pessoas fazem êxodo rural e vêm para os grandes centros, e nós temos um outro participante aí disso, que são os imigrantes. Olhem aí na sua tela. Êxodo rural, então eu já expliquei, mais os imigrantes. Quem são esses imigrantes? Volta aqui para mim. O pessoal que foge da Guerra Mundial, certo? O pessoal que foge ali, principalmente da Primeira Guerra Mundial. E ali a gente começa a formar no nosso país as colônias que existem. Colônia japonesa, colônia francesa, alemã, certo? Então a gente começa a formar as colônias de outros países dentro do nosso país nessa época. Agora pensa comigo, olha só, eu tenho êxodo rural, as pessoas vindo lá da roça, lá do setor rural, somados a esses que são os imigrantes. Esse cara que veio lá do Japão, Alemanha, Itália, fugido da guerra, esse cara viveu um efeito lá chamado iluminismo. Você lembra dele? Você lembra dele? Li
liberdade, olha aí na tela, liberdade, igualdade e fraternidade. Você lembra disso? Você volta aqui para mim. Nas suas aulas de história, você já deve ter visto isso lá. Quer dizer que esse cara viveu muito de uma luta por direitos, principalmente trabalhistas, certo? E esse cara chega aqui, junto com esse cara que veio da roça. E os dois vão procurar emprego nas fábricas. Chega lá na fábrica, os dois começam a trabalhar. E olha só o que acontece. Esse cara que veio da Europa, esse cara que veio de um outro país, começa a ver as nossas fábricas, as nossas indústrias. E eles percebem que a gente não tem muita regra, que a gente não tem muita norma, que a gente não tem leis trabalhistas, por exemplo. Ele olha e vê gestante trabalhando, ele olha e vê criança trabalhando, ele olha e vê pessoas que estão há 16, 18 horas trabalhando, ele olha e vê pessoas se acidentando e que essas pessoas não têm direito a uma assistência médica, por exemplo, as pessoas morrendo sem ter direito à pensão. Então, esse cara que veio da Europa, que veio de outros países, encontra com esse que veio da roça. E ele vê essas coisas e começa a falar assim para esse: olha só, lá no meu país, de onde eu vim, lá a gente tinha direito. Eu vim por conta da guerra, fugida, eu não tinha como também ficar lá, senão eu ia morrer. Mas lá a gente já tinha lei, a gente não tinha essas coisas aqui. Lá a gente já era um pouco mais avançado. Vocês não têm pensão aqui, vocês não têm, por exemplo, médicos. Se a gente machucar aqui na fábrica, a gente morre. E esse cara começou a contaminar o outro e aí juntou esses dois e a gente fez o que a gente sabe fazer de melhor. O que a gente sabe fazer de melhor nesse país? Que você vai fazer muito em breve quando você for um servidor público. O que você vai fazer, gente? Greve. Greve. Coisa que a gente sabe fazer de melhor nesse país. 2 greves gerais, então, para que a gente pudesse reivindicar direitos. Olha que bacana. Volta para a tela. O êxodo rural mais os imigrantes, principalmente os europeus, que ajudaram na mobilização da classe operária no Brasil, na luta por seus direitos, com base nas ideias do movimento operário conquistado na Europa. Volta para mim, é um pouquinho do que eu contei para você dessa história, não é? O cara viveu muita coisa lá e voltou para cá para poder ter uma nova chance de vida, conseguiu emprego, juntou com esse cara que fez êxodo rural e os dois começaram a pensar no quê? Em 2 greves greves gerais. Olha aí na sua tela. Em função das péssimas condições de trabalho existentes e da falta de garantias de direitos trabalhistas, o movimento operário organizou e realizou 2 greves gerais no país, uma em 1917 e outra em 1919. Através destes movimentos, os operários começaram a conquistar alguns direitos sociais. Volta aqui para mim. Isso é um marco para a Previdência Social. Então, se a sua prova cair assim, nasceu essa Previdência Social a partir de 2 greves, verdadeiro. Que nasceu essa própria Previdência Social a partir de um movimento de classe, verdadeiro. Movimento da luta também operária, verdadeiro. Nós temos o nascimento da Previdência Social em 1923, eu já estou te contando essa data, a gente já vai ver aqui na tela já já. Mas antes disso, a gente teve 2 greves gerais, uma em 17 e uma em 19. 2 grandes greves para que fossem a luta por direitos trabalhistas. Deu certo essas greves? Deram muito certo. Olha aí na tela o que aconteceu. Aconteceu o seguinte: em 24 de janeiro de 1923, 4 anos após a última greve, foi aprovado pelo Congresso Nacional a Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves. Grifa isso aí, anota no seu material que você tem de apoio aí, anota no seu caderno que está aí do lado. 1923, nasce a Lei
Eloy Chaves. Isso é o marco inicial da Previdência Social no nosso país. Junto com a Lei Eloy Chaves, foi instituído o que, gente? As caixas de aposentadorias e pensões, as famosas CAPs. Volta aqui para mim. As duas greves deram tão certo que faz ou força nascer a Previdência Social por meio da Lei Eloy Chaves. Junto com a Lei Eloy Chaves, nasceu também quem, gente? As CAPs, as caixas de aposentadorias e pensões, como a gente viu aí. Vamos entender um pouquinho mais dessas CAPs? Vamos lá, vai aí para a tela, vamos acompanhar aí as CAPs. Caixas de aposentadorias e pensões, CAPs. Primeiro ponto que a gente vai ter que saber, destinava-se ao operariado urbano. Volta aqui para mim, só para que eu possa te contar um pouquinho sobre essa CAPs antes, para que você possa entender. O que é a CAPs? É a Caixa de Aposentadoria e Pensão. O próprio nome já fala, é uma caixa para que eu possa aposentar e eu possa ter pensão. O nome já explica. E o que é uma caixa? É uma caixinha, onde nós vamos dividir esse custo, nós da empresa, nós que somos pessoas que estamos na indústria, na fábrica, todo mundo vai pôr um pouquinho nessa caixinha e todo mundo passa a ter direito de ter pensão e direito de aposentar. Então é ali que está nascendo a Previdência Social, tão falada agora, nós agora tivemos uma reforma da Previdência. E a gente está falando de quando ela nasceu. Ela nasce pela Lei Eloy Chaves, lá em 23. Fora aposentadoria, fora pensão, eu também tinha, ou tenho, ou tive na época, aliás, assistência médica junto ali também, que é o que a gente vai ver já já. Então, para que a gente possa entender, as CAPs, caixas, para que eu, que sou empregado, pudesse colocar ali um pouquinho de dinheiro, cada um coloca um pouquinho, para que a gente possa aposentar, para que a gente possa ter pensão no caso de morte, para que eu possa deixar isso para a minha família e para que eu possa ter assistência médica também. Certo? Volta aí para a tela. As CAPs, elas eram para empresas ou por empresas e não por categorias profissionais. As CAPs, então, eram por empresas. Como assim, Conrado? Vamos supor que nós temos uma CAPs de um hospital, certo? Então tá lá, pensa aí no seu, volta aqui para a minha tela, pensa na sua empresa, pensa lá na empresa que você atua, um hospital que você atua, né? Por exemplo. Então, cada hospital vai ter a sua caixinha, vai ter a sua CAPs. E aí, dali, eu vou ter essas ações que eu falei. Pensão, que eu vou poder também aposentar, que eu vou poder ter uma assistência médica. Então, era por empresas e não por profissão. Entenda isso, que isso muda quando a gente vai falar dos IAPs ou dos IAPs. Quando a gente chegar lá, você vai entender por que eu estou falando isso aqui agora. Beleza? Volta para a tela aí. Então, era por empresas e não por categoria profissional. Essa criação não era automática. Ela dependia da mobilização dos empregados. Olha só para mim. O Estado, muito esperto como sempre foi, né, gente? O Estado não dá um tiro no pé, né? Criou a lei, mas as caixas, as CAPs, não se davam de forma automática. Eu preciso que você grife isso, eu preciso que você anote isso aí para mim. As CAPs não se davam ou não eram criadas de forma automática. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que mobilizar as pessoas da minha fábrica ou da minha indústria ou da minha empresa para que nós pudéssemos criar a CAPS. Então, gente, vamos lá todo mundo aqui, ó, vamos juntar e vamos fazer a CAPS. A CAPS é algo que eu vou poder aposentar, eu vou ter pensão e blá, blá, blá. Vamos juntar todo mundo, vamos fazer a CAPS. Então, eu tinha que mobilizar. Aquela empresa que as pessoas não quisessem ter, eu não teria, certo? Então, grifa isso. Não se dava de forma automática.
O que que a prova vai te pôr? Como é que a prova vai te perguntar isso? Que se dava de forma automática. Isso é falso, certo? Eu tinha que mobilizar as pessoas da minha empresa. Beleza? Volta para a tela. Empregados e empregadores participavam da administração. Gente, eu não posso confundir isso aqui com controle social, tá? Volta aqui a tela para mim. Aqui ele está falando que eu iria participar, tá? Que eu iria fazer uma gestão junto ali. Mas eu não posso confundir isso daqui e falar que nessa época já existia controle social. Não tem nada a ver, certo? Aqui, volta para a tela, empregados e empregadores participavam da gestão, certo? Ok? Vamos seguir. O Estado, como eu falei, muito esperto, não participava propriamente do custeio das caixas. Olha que bacana, gente. Volta aqui para mim. O Estado é uma beleza, ele criou a lei. Fica criado as CAPs por meio da lei Eloy Chaves, que está nascendo essa Previdência Social. Beleza. O Estado fez isso. Só que, ele não participa diretamente do custeio. O Estado criou a lei, mas ele falou: quem vai pagar, quem vai custear, quem vai financiar essas CAPs? Vai ser empregados e empregadores. Ou seja, pessoas que estão na fábrica também trabalhando e os seus patrões. Os dois é que vão bancar. É isso mesmo. Volta aqui para a tela, ó. O Estado não participava propriamente do custeio das caixas, que de acordo com o determinado pelo artigo 3º da lei Eloy Chaves, eram mantidas por empregados das empresas, esses com 3% do seu respectivo vencimento, e pelas empresas, ou seja, o patrão, o dono, com 1% da renda bruta. Volta aqui para mim. Olha só, é mais ou menos como é hoje, né, gente? Hoje, para quem está CLT, você paga pelo INSS. Vem lá no seu contra-cheque, tantos por cento para a Previdência Social, não é isso? Queira você ou não, isso cobra de forma automática. Naquela época, para aqueles que quisessem ter CAPs na sua empresa, eu iria mobilizar as pessoas e feito isso, nós iríamos criar as CAPs. Só que tinha uma condição. As pessoas que eram empregadas deveriam colocar nessa caixinha que eu falei, que é uma caixinha que é a CAPs, 3% do seu vencimento mensal, ou seja, do seu salário mensal. Então, 3% daquilo que aquela pessoa ganhava tinha que ir para aquela caixinha. E 1% da renda do patrão, ou seja, do lucro, tinha que ir para a caixinha também. Aqui não entra o Estado, lembre-se disso. O Estado não entra nas CAPs na forma do custeio. Beleza? Vamos lá? Vamos mais? Então tá aí, artigo 3º da lei, diz quem vai manter as CAPs, certo? Além das aposentadorias e das pensões, como a gente já falou e já tratou, os fundos proviam também, grifa para mim, gente, serviços funerários. Pensou se isso vem na sua prova? Já pensou se isso vem lá? A lei Eloy Chaves previa serviços funerários. Eu te garanto que 80% das pessoas vão colocar falso aí nessa questão, ou nesse item, né? E é um item que é verdade. Além de oferecer serviços funerários, também oferece serviços médicos, ou fazia na época, né, gente? Serviços médicos, conforme está aí no artigo 9º da lei Eloy Chaves. Vamos ler junto, olha aí. Artigo 1º. Socorros médicos em caso de doença em sua pessoa ou pessoa de sua família, que habite sob o mesmo teto e sobre a mesma economia. Olha uma coisa, socorros médicos, gente, eu não estou falando de atenção primária. Então, volta aqui para a minha tela. Então, se a sua prova viajar legal lá e falar que desde as CAPs já existia atenção primária, que a CAPs já fazia atividades de também prevenção,
Falso, gente, falso. Olha lá na lei, volta lá para a tela. Artigo 1º. Socorros médicos. Em caso de doença em sua pessoa ou pessoa de sua família, que habite sob o mesmo teto e sob a mesma economia. Ou seja, gente, era um plano de saúde, mais ou menos, para você e para sua família. Mais ou menos isso, né? Artigo 2º aí, ou inciso também 2º, parágrafo 2º. Medicamentos obtidos por preço especial determinado pelo Conselho de Administração. Assim como a gente tem hoje no SUS a farmácia popular, mais ou menos parecido com isso, né? Então, naquela época, se eu fazia parte de uma CAPS, por exemplo, se a minha empresa fazia parte de uma CAPS, eu poderia ter acesso a esses fármacos aí por um preço mais barato. Terceiro, a aposentadoria, como a gente já falou, e quarto, a pensão para os seus herdeiros em caso de morte. Então, voltando para mim aqui na tela, era isso que a lei previa, né? Então, a gente já tratou serviços médicos, serviços funerários também, socorros médicos para mim, para a minha família, medicamentos com preços mais em conta, eu poderia aposentar e também poderia deixar uma pensão para a minha família em caso de morte. Então, mais ou menos era isso que a lei Eloy Chaves trazia, certo? Vamos lá, o próximo slide põe aí na tela para a gente. Na década de 30, nosso país começa a entrar em crise. Antes que a gente possa falar sobre essa crise, eu preciso falar que o número de CAPs, gente, volta aqui a tela para mim, o número de CAPs cresce muito rápido. Então, se a gente pudesse pensar num gráfico, toda empresa começa a poder querer ter a sua CAPS. Então, a gente começa a ter muitas CAPs, junto com as CAPs, a gente começa a ter muita pensão e a gente começa a ter muita aposentadoria também. Lembre-se por quê? Nós somos um país, década de 20 lá, né? Ano de 1923, nós criamos a própria, pela lei Eloy Chaves, Previdência Social. Só que nós não temos leis trabalhistas, por exemplo. Nós somos um país que ainda não temos leis trabalhistas muito bem definidas. Nós estamos evoluindo para isso. Pensa comigo, se eu tenho pensão, mas eu não tenho lei de emprego, trabalho, serviço, eu vou ter muita gente morrendo, eu vou ter muita gente aposentando. Essas CAPs começam a não dar conta de todo esse custo, tá? Pense isso então que a gente começa a ter muitas CAPs, certo? Vamos para a tela. A crise dos anos 30, então é uma crise aí a nível de mundo, né, gente? O mundo inteiro passa por uma crise na década de 30. A gente tem como marco aí a quebra, o próprio também é de repente crash da Bolsa de Nova York. Junto com a quebra da Bolsa de Nova York, nós temos uma crise no café. Por quê? Os Estados Unidos era o principal destino da nossa exportação e os Estados Unidos quebrou. Volta aqui para mim. Estados Unidos quebrou. Você já deve ter lido isso lá na quinta série, sexta série, quando viu história, né? A quebra da Bolsa de Nova York, isso impacta no nosso país, porque era o principal país para onde a gente exportava café. Você deve ter lido lá nos livros que tinha tanto café que não tinha o que fazer com tanto café, que chegou a queimar café, né, nos portos, fazendas, diante dessa quebra dessa bolsa, certo? Então, para a gente entender esse próprio aí, também contexto dos anos 30, voltando aí para a tela, Getúlio Vargas assume a presidência do país, terminando uma política de café com leite, que era Minas com São Paulo ali, sempre dividindo, né? Sempre dividindo ali, talvez também presidência. E aí, gente, Getúlio cria Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio e cria também o Ministério da Educação e da Saúde. Esse, para mim, é o mais importante, né, gente? Olha que bacana esse marco histórico. Getúlio cria isso e ele cria o Ministério da Educação junto com o Ministério da Saúde. Claro, né, gente? E óbvio, tem tudo a ver
criar os dois juntos, certo? Vamos lá, próximo slide. Aliás, voltando, pulei um, vamos lá. Então foram criados Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Nós passamos a ter uma nova Constituição, né? E aqui eu destaco nesse slide a Justiça do Trabalho. Opa, a Justiça do Trabalho em 1939 e em 43 um novo marco que é a consolidação das leis trabalhistas. Voltando aqui pra gente, por que que isso é um marco pra gente na saúde? Porque se eu começo a ter leis para o trabalho, se eu começo a ter uma justiça para isso, isso impacta principalmente na saúde do trabalhador. Impacta em pensão, aposentadoria, doenças, afastamentos, certo? Então impacta isso de forma direta na saúde. Impacta também direto na quantidade de pensões, aposentados e etc. Certo? Vamos para a tela aí, vamos ver mais um slide. Aí nós temos Getúlio Vargas, Estado Novo, com uma rápida industrialização, que agrava desequilíbrios regionais com grandes êxodos rurais. Getúlio então chega, começa a trazer ainda mais indústrias, mais fábricas, esse país começa de fato a se industrializar. Esse país começa de fato a se industrializar e isso gera grandes desequilíbrios regionais, com grandes êxodos rurais e começa, gente, a proliferar as favelas nesses grandes centros. Um termo técnico, né, para isso são bolsões de pobreza. Olha só, volta aqui para mim. Getúlio vem, começa a poder fazer essas regras, tá ainda melhor ir para a cidade, as pessoas continuam fazendo o êxodo rural. Eu tenho mais pessoas vindo de outros países, vindos agora da Segunda Guerra Mundial. Só que eu não tenho emprego para todo mundo. E eu começo a formar esses bolsões de pobreza nas periferias. Olha só, muita gente junta sem emprego e sem assistência à saúde. Isso vai dar certo? Olha só, de novo, eu tenho pessoas nas periferias das cidades. Foram em busca de um emprego, só que não tinha emprego para todo mundo. Essas pessoas começam a ficar nos cantos das cidades, morando em condições não muito próprias. E eu não tenho assistência à saúde pública, eu ainda não tenho um modelo muito bem certo, definido. Eu tenho CAPS, só que eu não tenho emprego. A CAPS é para quem tem emprego, poxa. E eu não tenho, eu fui atrás do emprego e não ganhei. Vou para os cantos dessas cidades e começo a juntar gente, formar esses bolsões. Vocês acham que isso vai dar certo? Pensando na saúde. Vocês acham que isso vai dar certo? Pensa aí, a gente volta já já para a aula de 1.3, para que a gente possa continuar falando da história do SUS, de como que o SUS foi feito. Certo? Um abraço a todos, fica firme aí que eu tô firme aqui, tô junto contigo, até a posse. Um abraço.